A sala da segunda vara de família de Curitiba mergulhou em um silêncio atônito. No centro do ambiente, parada diante da imponente mesa do juiz, estava Sofia, uma menina de 8 anos. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo arrumado, e ela segurava uma pasta de plástico rosa, decorada com adesivos de estrelas, com a firmeza de quem carrega o destino do mundo. "Eu sou a representante legal da minha mãe", disse ela, a voz clara e infantil ecoando pelo espaço solene. O juiz, Dr. Armando Nogueira, um homem de 60 anos, calejado por 3 décadas de disputas familiares amargas, removeu lentamente seus óculos de leitura. Ele piscou, como se a cena à sua frente fosse uma miragem, uma peça pregada por sua mente cansada. Em toda a sua carreira ele já vira de tudo, mas nunca aquilo. Uma criança, mal alcançando a altura do púlpito, declarando-se representante legal. "Com licença, mocinha", disse ele, a voz tingida com uma gentileza condescendente, assumindo que ela era filha de algum advogado e havia se perdido. "Acho que houve um engano. Este é um tribunal, não é um lugar para brincadeiras." "Eu não estou brincando, meritíssimo", respondeu Sofia, a formalidade do tratamento soando surreal em sua voz de criança. "Estou aqui para representar minha mãe, Clara Mendes, no processo de guarda número 778B, movido pelo meu pai, Fernando Bastos. Ele alega que minha mãe é negligente e busca minha custódia com o único objetivo de administrar os bens que herdei da minha avó." O murmúrio que se espalhou pelo tribunal foi como o som de uma colmeia sendo agitada. Advogados que antes rolavam o feed de seus celulares agora se endireitavam em suas cadeiras. Oficiais de justiça pararam no meio do caminho. Do outro lado da sala, Fernando Bastos, um homem de 45 anos, impecável em seu terno de grife, soltou uma gargalhada alta e desdenhosa. "Meritíssimo, isso é um circo. Minha filha está repetindo um texto que a mãe dela a forçou a decorar. É uma tentativa patética de manipulação." Ao seu lado, o Dr. Renato Aguiar, um advogado conhecido nos círculos mais caros da cidade por sua agressividade e ternos italianos, levantou-se com um ar de ultraje. "Excelência, com o devido respeito, peço que a menor seja retirada imediatamente. Sua presença aqui é uma afronta a este tribunal e uma clara violação dos procedimentos legais." Sofia, no entanto, não se moveu. Seus olhos azuis de uma intensidade surpreendente fixaram-se no juiz. "Meritíssimo, com base no artigo 16, inciso 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho o direito de ser ouvida e de participar nos atos processuais referentes aos meus interesses." O silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio de choque puro. Uma menina de 8 anos acabara de citar, com precisão, um artigo do ECA. "Doutor..." Aguiar ficou boquiaberto, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. Ela deve ter visto isso em algum vídeo na internet, excelência. É uma frase decorada." Gaguejou ele, tentando recuperar o controle. "Então posso prosseguir, doutor?" perguntou Sofia, virando-se para ele com uma polidez que o desarmou completamente. O artigo 1638 do Código Civil, em seu inciso 2º, prevê a perda do poder familiar para aquele que deixar o filho em abandono. "Meu pai me abandonou por 4 anos, sem qualquer contato ou suporte financeiro." O advogado engoliu em seco. Fernando parou de rir. Seu rosto, antes divertido, agora exibia uma máscara de incredulidade. "Adicionalmente", continuou Sofia, abrindo sua pasta rosa com uma calma profissional, "o artigo 1584, parágrafo 5º, estipula que a guarda deve atender prioritariamente aos interesses da criança. E não é do meu interesse ser usada como um instrumento para ganho financeiro." Ela retirou da pasta um pequeno gravador de voz digital, um aparelho simples que parecia um brinquedo. "Tenho aqui a prova das verdadeiras intenções do meu pai, uma gravação de uma conversa telefônica, onde ele detalha seu plano para obter minha guarda e administrar a herança de 5 milhões de reais que minha avó me deixou." A revelação caiu como uma bomba no tribunal. Fernando ficou pálido, a cor sumindo de seu rosto como se um fantasma o tivesse atravessado. Dr. Aguiar saltou da cadeira. "Objeção! Prova ilícita! Gravação clandestina! Isso é inadmissível, meritíssimo!" Sofia o encarou com uma serenidade impressionante. "Doutor, com todo o respeito,
A gravação não é considerada clandestina quando um dos interlocutores a realiza para se defender de um crime ou de uma injustiça, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 583.937. Eu estava me defendendo. O advogado ficou mudo. Uma menina de 8 anos acabara de citar jurisprudência do STF. O juiz Armando Nogueira se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, completamente fascinado. Em 30 anos, ele nunca havia testemunhado nada parecido. Meritíssimo, disse Sofia. Posso reproduzir o áudio para o tribunal? O juiz, ainda tentando assimilar a realidade daquela cena, apenas assentiu. Pode prosseguir, doutora Sofia. O apelido escapou de seus lábios de forma natural, um reconhecimento espontâneo da autoridade que aquela pequena menina exalava. Sofia apertou um botão, e a voz arrogante de Fernando Bastos preencheu o silêncio do tribunal, clara e condenatória. A voz de Fernando Bastos, amplificada pelo pequeno gravador digital, ecoou pelo tribunal com uma clareza brutal. Escute aqui, Renato. Eu quero a guarda da menina e quero para ontem. Não me interessa o que você precisa fazer. Invente o que for preciso. O silêncio na sala era tão denso que se podia sentir. Cada palavra gravada soava como uma martelada na credibilidade do requerente. A garota vai herdar uma bolada da minha mãe quando fizer 18 anos. Coisa de uns 5 milhões de reais. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra essa grana toda. Entendeu a jogada? Pessoas na plateia trocavam olhares de incredulidade e repulsa. Era impossível ouvir aquilo e não sentir uma onda de indignação. A mãe dela? Aquela lá mal terminou o ensino médio, vive de bicos. Não sabe nada sobre a herança. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. A risada cruel de Fernando na gravação fez com que alguns dos presentes sussurrassem ofensas em voz baixa. No fundo da sala, sentada na última fileira, Clara Mendes, uma mulher de 35 anos, magra, com o rosto marcado pelo cansaço, mas com uma dignidade inabalável, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar silenciosamente. Então está combinado, continuou a voz gravada. Entra com o pedido de guarda amanhã. Alega que a mãe não tem condições, que a casa é um lixo, que a menina fica largada. Usa aquele papo de ambiente inadequado. Vocês, advogados, sabem como fazer esse teatro. Sofia pausou a gravação e o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Ela olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, esta conversa foi gravada no dia 22 de maio. 5 dias depois, meu pai entrou com o pedido de guarda, usando exatamente estes argumentos. Ela retirou mais papéis de sua pasta de estrelas. Aqui está uma cópia da petição inicial. Ele alega que minha mãe me deixa sozinha por horas, que nossa casa não tem estrutura e que meu desenvolvimento escolar está sendo prejudicado. O juiz pegou os documentos, os olhos percorrendo as linhas com atenção. E estas alegações, Sofia, elas procedem? São todas falsas, meritíssimo. E eu trouxe as provas. Sofia organizou uma nova pilha de documentos à sua frente com a calma de um veterano de tribunal. Primeiro, meu histórico escolar dos últimos 3 anos. Ela estendeu as folhas para o oficial de justiça, que as levou até o juiz. Como pode ver, sou a primeira aluna da minha turma em todas as matérias. Minha média geral é 9,9. Tenho prêmios da Olimpíada de Matemática e do concurso de redação da escola. O juiz examinou os papéis, visivelmente impressionado. Segundo, continuou Sofia, uma declaração assinada pela diretora da minha escola, confirmando que eu nunca faltei, sempre estou com o uniforme limpo, bem alimentada, e que minha mãe é uma das mais participativas nas reuniões de pais e mestres. Dr. Aguiar, tentando se recompor, interveio. Meritíssimo, com todo respeito, documentos escolares podem ser influenciados. O senhor está acusando a diretora da minha escola, uma educadora com 40 anos de carreira, de cometer fraude? Perguntou Sofia, virando-se para ele com uma expressão tão séria que o advogado recuou um passo. Eu não disse isso. Eu apenas sugeri que... Porque se o senhor está sugerindo, posso chamar minha professora, Dona Alice, para depor. Ela está esperando no corredor desde as 9 da manhã. O juiz Armando Nogueira sorriu pela primeira vez naquela audiência. Um sorriso genuíno de admiração. Por favor, chame sua professora, doutora Sofia.
A porta do tribunal se abriu e uma mulher de meia idade, com um olhar gentil, mas firme, entrou. Ao ver Sofia no comando da situação, seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Dona Alice, disse o juiz, a senhora pode nos falar sobre a aluna Sofia e sua situação familiar? Com toda certeza, meritíssimo. Alice se posicionou ao lado de Sofia, colocando uma mão protetora no ombro da menina. Conheço a Sofia desde o jardim de infância, e posso afirmar que a Clara é uma mãe exemplar. Ela trabalha em 2 empregos para sustentar a filha, mas jamais em nenhum momento negligenciou os cuidados ou a educação de Sofia. A criança fica sozinha em algum momento? Perguntou o juiz. Nunca, meritíssimo. Sofia estuda em período integral. Quando as aulas terminam, ela fica na biblioteca da escola, que eu supervisiono, fazendo as tarefas até a mãe vir buscá-la, pontualmente às 7 da noite. E quanto ao pai? Ele participa da vida escolar da menina? Alice olhou diretamente para Fernando, que agora parecia querer se fundir com a cadeira. Em 4 anos, meritíssimo, o senhor Fernando Bastos apareceu na escola exatamente uma vez, e foi para tentar cancelar a matrícula da Sofia, alegando que a mensalidade do período integral era muito cara, sendo que era a Clara quem pagava. Isso não é verdade! Explodiu Fernando, levantando-se. Eu sempre me preocupei com a minha filha. Sofia se virou para ele, os braços cruzados, uma miniatura de uma promotora implacável. Então me diga, pai, qual o nome da minha melhor amiga? Qual é a minha comida preferida? Do que eu tenho mais medo? Qual foi o último livro que eu li? Fernando ficou mudo, o rosto vermelho de vergonha. Ele não sabia responder a nenhuma pergunta básica sobre a vida da própria filha. Vou ajudá-lo, disse Sofia, a voz fria cortando o ar. Minha melhor amiga se chama Laura. Minha comida preferida é a lasanha da minha mãe. Tenho medo de escuro. E o último livro que li foi O Pequeno Príncipe pela 5ª vez. O constrangimento de Fernando era palpável. Eu não preciso saber desses detalhes. Não precisa saber detalhes, pai. Precisa conviver. Precisa estar presente. Precisa amar de verdade. Não fingir que ama por causa de dinheiro. A frase simples da menina resumiu toda a tragédia daquele caso. Meritíssimo, continuou Sofia. Tenho mais uma prova. Ela tirou outro documento da pasta. Um extrato bancário que comprova que meu pai não paga a pensão alimentícia há exatos 4 anos e 3 meses. Nem um centavo. Como vocês sobrevivem? Perguntou o juiz, genuinamente curioso. Minha mãe trabalha como costureira durante o dia e faz doces para vender à noite. Ela sai de casa às 6 da manhã e muitas vezes só vai dormir depois da meia-noite. Não temos luxo, mas ela me dá tudo o que uma criança precisa. Comida, roupa, livros e principalmente meritíssimo, ela me dá amor e exemplo todos os dias. Clara chorava copiosamente, emocionada e orgulhosa. Por isso, disse Sofia, voltando sua atenção para o juiz, de acordo com o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece os deveres dos pais de sustento, guarda e educação, meu pai falhou em todos eles. Dr. Aguiar estava oficialmente sem argumentos. Uma menina de 8 anos estava dando uma aula de direito familiar que ele jamais conseguiria rebater. Conforme o artigo 1637 do mesmo código, continuou Sofia implacável, sua voz soando com uma autoridade que desmentia sua idade. O poder familiar se extingue pela prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Abandonar uma filha por 4 anos para depois tentar usá-la como um bilhete de loteria se enquadra perfeitamente nesta definição. Meritíssimo. O juiz Armando Nogueira fazia anotações rápidas, o rosto uma mistura de espanto e admiração. Ele já havia decidido o caso em sua mente, mas estava fascinado demais para interromper. Queria ver até onde aquela criança extraordinária iria. Sofia, você tem mais alguma coisa a apresentar? Perguntou ele, mais por curiosidade do que por necessidade processual. Tenho, meritíssimo. Mas antes gostaria de exercer um direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Que direito? Indagou o juiz. O direito de ser ouvida diretamente por este tribunal sobre meus sentimentos e desejos. Quero falar não como a representante da minha mãe, mas como a pessoa cujo futuro está sendo decidido aqui hoje. O juiz assentiu solenemente, um gesto de profundo respeito. Pode falar, Sofia. O tribunal está ouvindo. A menina respirou fundo,
Organizou seus pensamentos e começou a falar com uma maturidade que silenciou qualquer resquício de dúvida na sala. Meritíssimo, durante a maior parte da minha vida, eu me perguntei por que meu pai não morava com a gente. Eu via os pais das minhas amigas na porta da escola, nos parques, nas festas de aniversário, e me perguntava por que o meu era diferente. Sua voz começou a tremer ligeiramente, mas ela se recompôs. A determinação em seus olhos azuis queimando com mais força. Eu achava que a culpa era minha, que se eu fosse mais inteligente, mais bonita, mais obediente, talvez ele quisesse ficar. Eu me esforcei tanto na escola, tirei as melhores notas, ganhei medalhas, pensando que, se eu fosse uma filha perfeita, ele finalmente me amaria. Várias pessoas no tribunal, incluindo a escrivã, limpavam os olhos discretamente. Mas há algumas semanas eu descobri a verdade. Meu pai não me abandonou porque eu não era boa o suficiente. Ele me abandonou porque eu não era útil para ele. E agora ele quer voltar, não porque me ama, mas porque eu me tornei útil. Sofia se virou para Fernando, que não conseguia sustentar o olhar da filha. Pai, eu não te odeio, mas eu também não quero ser seu prêmio. Eu quero ser amada pelo que eu sou, não pelo dinheiro que eu represento. O tribunal estava em um silêncio absoluto, pesado de emoção. Por isso, meritíssimo, uso este momento para fazer 2 pedidos formais a este tribunal. Quais pedidos, Sofia? Perguntou o juiz, a voz suave. Primeiro, que minha guarda permaneça integralmente com a minha mãe, Clara Mendes, que me ama de verdade e me criou com dignidade, mesmo com todas as dificuldades. E segundo, Sofia respirou fundo antes de soltar a bomba que deixaria todos boquiabertos. Segundo, eu renuncio formalmente à herança da minha avó. Eu não quero os 5 milhões de reais. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Até o juiz arregalou os olhos, genuinamente chocado. Sofia, você tem certeza do que está dizendo? É uma quantia que poderia mudar sua vida. Tenho certeza absoluta, meritíssimo. Prefiro viver com o amor e a dignidade que minha mãe me oferece do que ser rica ao lado de um pai que não me ama de verdade. O dinheiro não pode comprar o que minha mãe me dá de graça todos os dias. Fernando levantou-se desesperado. Ela não pode fazer isso. É menor de idade, não tem capacidade civil para renunciar a uma herança. Engano seu, pai, respondeu Sofia calmamente. O artigo 1806 do Código Civil estabelece que a renúncia da herança deve ser feita por instrumento público ou termo judicial. E o artigo 691 do mesmo Código permite que os pais administrem os bens dos filhos, mas proíbe que alienem ou gravem de ônus real os imóveis, exceto por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Se minha mãe, como minha representante legal, solicitar a este tribunal a autorização para renunciar em meu nome, provando que esta renúncia é do meu maior interesse para garantir minha paz e bem-estar emocional, o ato é perfeitamente legal. Doutor, Aguiar fez uma última tentativa patética. Meritíssimo, a menor está sendo claramente manipulada pela mãe para tomar uma decisão tão drástica. Manipulada por quem, doutor? Perguntou o juiz com uma ironia cortante. Pela mãe que trabalha em 2 empregos para sustentá-la? Pela professora que a ensinou a se defender? Ou pelo pai que quer usá-la para enriquecer? Sofia se aproximou da bancada do juiz. Meritíssimo, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode, Sofia. O senhor tem filhos? Tenho. Uma filha e um filho já adultos. E eles sabem que o senhor os ama? Claro que sabem. Eu digo e demonstro isso todos os dias. Eu os invejo, disse Sofia com uma simplicidade devastadora, porque até hoje eu nunca soube se meu pai me amava de verdade. Agora, eu sei que não, porque quem ama não usa, não engana e não tenta comprar. Quem ama, cuida. E o senhor, pai, disse ela virando-se para Fernando, nunca cuidou. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, visivelmente tocado. Sofia, disse ele finalmente, você é a pessoa mais extraordinária que já pisou neste tribunal. Sua sabedoria vai muito além de sua idade. Obrigada, meritíssimo. Mas antes de encerrar, gostaria de apresentar minha última prova. Ela abriu sua pasta de estrelas uma última vez e tirou um caderno pequeno com a capa decorada por ela mesma. Este é meu diário. Escrevo nele desde os 6 anos. Gostaria de ler apenas um trecho. Pode ler, Sofia. Ela abriu em uma página marcada.
10 de março, 2 anos atrás. Hoje foi meu aniversário de 6 anos. Mamãe fez um bolo de chocolate e chamou a Laura e a tia Alice. Foi legal. Papai não ligou. Mamãe disse que ele devia estar muito ocupado. Mas de noite, eu a ouvi chorando no banheiro. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A inocência daquelas palavras era um testemunho mais poderoso que qualquer artigo de lei. É só isso, meritíssimo. Eram essas as provas que eu tinha a apresentar. Ela fechou sua pasta com a solenidade de uma advogada que acabara de concluir um caso histórico. O primeiro round estava terminado. Sofia havia vencido por nocaute técnico, mas a luta pela sua paz ainda não tinha acabado. O juiz Armando Nogueira ficou em silêncio por quase 2 minutos após Sofia concluir sua apresentação. 2 minutos que pareceram uma eternidade para todos na sala. Ele retirou os óculos, limpou-os com o lenço e seu olhar percorreu o ambiente. Viu Fernando Bastos, encolhido, um homem despojado de sua arrogância. Viu o Dr. Aguiar, organizando papéis sem propósito, a imagem da derrota. Viu Clara, no fundo da sala, amparada pela professora Alice, um misto de dor e orgulho transbordando em suas lágrimas. E então, seu olhar pousou em Sofia, a pequena gigante que havia transformado seu tribunal em uma aula sobre justiça e dignidade. Sofia, disse ele finalmente, a voz carregada com o peso de 3 décadas de experiência. Em 30 anos de magistratura, eu já presenciei milhares de casos. Vi advogados brilhantes, testemunhas comoventes, provas irrefutáveis. Mas nunca, em toda a minha vida, vi algo parecido com o que presenciei hoje. O tribunal estava em um silêncio reverente. Cada pessoa ali sabia que estava testemunhando um momento que contaria para seus filhos e netos. Você não é apenas uma menina inteligente que decorou algumas leis, continuou o juiz, olhando diretamente nos olhos azuis de Sofia. Você é a personificação da justiça em sua forma mais pura. A justiça que nasce do amor, da coragem e da determinação de proteger quem se ama. Ele se levantou solenemente, um gesto que raramente fazia antes de proferir uma sentença. Baseado em todas as evidências apresentadas, na confissão gravada do requerente e, principalmente, considerando a manifestação clara, madura e inequívoca da menor Sofia Mendes sobre seus próprios desejos, este tribunal decide. O silêncio era ensurdecedor. Clara segurava a mão de Alice com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Sofia mantinha a postura ereta, o queixo erguido, pronta para qualquer resultado. E a guarda da menor Sofia Mendes permanece, como sempre deveria ter sido, exclusivamente com sua mãe, Clara Mendes. Um som de alívio coletivo percorreu a sala, seguido por uma onda de aplausos espontâneos. Pessoas que nem conheciam a família batiam palmas, emocionadas. Funcionários do tribunal, normalmente impassíveis, sorriam abertamente. Clara desabou a chorar, um choro de libertação e felicidade. Além disso, continuou o juiz, batendo o martelo para restaurar a ordem, determino que sejam negados quaisquer pedidos futuros de visitação ou contato por parte do requerente, conforme solicitado pela própria menor, para garantir sua paz e integridade emocional. E mais, extraiam-se cópias deste processo e da gravação para o Ministério Público, para que se apure a possível prática de crimes de fraude processual e coação de testemunha por parte do senhor Fernando Bastos e de seu advogado. Doutor, Aguiar empalideceu. A derrota agora era completa e profissionalmente devastadora. Está encerrada esta audiência. Mas a história estava apenas começando. A decisão do juiz, citando a extraordinária capacidade de autodefesa da menor, abriu um precedente jurídico inédito. A história de Sofia, a pequena advogada, viralizou. Programas de televisão disputavam entrevistas, jornais estampavam sua foto e sua frase, "Prefiro viver com amor e dignidade do que ser rica com um pai que não me ama", tornou-se um lema nacional. 5 anos depois, aos 13 anos, Sofia, agora uma adolescente articulada, discursava em uma audiência pública no Congresso Nacional. Senhores deputados, senhoras deputadas, sua voz ecoava pelo plenário. Há 5 anos, uma menina de 8 anos teve que aprender sobre o Código Civil para não ser separada de sua mãe. Hoje estou aqui para propor que nenhuma outra criança precise fazer o mesmo. Ela apresentou o projeto de Lei Sofia,
que propunha a inclusão de noções básicas de direitos da criança e do adolescente no currículo escolar fundamental. A lei foi aprovada por unanimidade e ficou conhecida como Lei Sofia. 9 anos depois, aos 22 anos, Sofia se formava com honra e mérito na prestigiosa Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Sua formatura foi um evento nacional. Na plateia, sua mãe, Clara, agora dona de um pequeno e bem-sucedido ateliê de costura, chorava de orgulho ao lado da professora Alice. Em seu discurso como oradora da turma, Sofia anunciou a criação do Instituto Sofia Mendes, uma ONG dedicada a oferecer assistência jurídica gratuita para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Hoje, disse ela ao microfone, nos tornamos advogados. Mas ser advogado não é apenas conhecer as leis, é usar essas leis como um escudo para proteger os inocentes. E não há ninguém mais inocente e que precise mais de proteção do que uma criança. 7 anos mais tarde, aos 29 anos, Sofia recebia, em Haia, na Holanda, o Prêmio Internacional dos Direitos da Criança, a mais alta honraria mundial na área. O Instituto Sofia Mendes já operava em 5 países e havia ajudado a proteger mais de 20 mil crianças. Na cerimônia de premiação, ela subiu ao palco, uma mulher elegante e confiante, mas com os mesmos olhos azuis determinados da menina de 8 anos. Há 21 anos, disse ela, uma menina se levantou em um tribunal e disse: "Eu sou a representante legal da minha mãe." Hoje, essa frase se tornou um símbolo de que as crianças têm voz, têm direitos e têm o poder de transformar o mundo. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia de líderes mundiais. Mas quero deixar claro, eu não sou especial. Eu sou apenas uma entre milhões de crianças que todos os dias são forçadas a crescer rápido demais para proteger quem amam. A diferença é que eu tive uma chance de ser ouvida. Ela concluiu com um sorriso que lembrava a corajosa menina da pasta de estrelas. Por isso, deixo uma mensagem a todas as crianças que possam estar assistindo. Vocês têm voz. Vocês têm direitos. E quando algo estiver errado, não aceitem o silêncio. Lutem. Busquem ajuda. Porque às vezes, as vozes mais pequenas são as que ecoam mais forte na história. A ovação durou 10 minutos, mas para Sofia, o prêmio mais importante continuava sendo o mesmo de 21 anos atrás. Ter protegido sua família e provado que o amor, a verdade e a dignidade sempre vencem.